Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar de uma ferramenta chamada Pincel. É isso mesmo, uma ferramenta chamada Pincel. Essa ferramenta, olha, é uma das principais para mim, tá? Na minha opinião, é uma das ferramentas que mais me ajudam assim no dia a dia, de várias planilhas que eu faço. Essa ferramenta é muito útil. Mas vamos lá, como é que funciona essa ferramenta Pincel? Eu trouxe aqui nessa aula, inclusive, uma planilha em branco para você ver na prática como é que isso funciona. Então vamos criar aqui uma planilha rápida, simples, só com uma coluna mesmo. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma planilha que começa com a coluna filial, tá? De uma empresa, e nós temos algumas filiais. Por exemplo, filial em São Paulo, filial no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Manaus, Palmas. O que mais? Vou pegar uma do sul aqui. Florianópolis. Beleza? Vamos fechar aqui. Bom, aí nós criamos essa lista de filiais e nós vamos formatá-la. Então eu seleciono tudo. Posso vir botão direito e formatar células, ou então posso vir aqui em um atalho F1 do meu teclado, que ele já vai abrir para mim a parte de formatar células. Então vamos colocar aqui uma borda nessa planilha. Vou colocar uma borda no contorno interna. Vou colocar uma outra cor, vai. Esse cinza aqui, contorno interno. Vou dar OK. Beleza, aqui no título vou dar um negrito, vou aumentar um pouco, deixar em 16. Vou pintar de outra cor aqui, vou preencher, pode ser esse amarelo mesmo, beleza? Vou mudar a fonte aqui, tá? Vou colocar Arial ao invés dessa fonte calibre, e o resto eu vou deixar assim mesmo. E por algum motivo, por exemplo, você quer que a filial São Paulo ela seja com negrito, a Rio de Janeiro itálico, Belo Horizonte com sublinhado, Salvador você quer a cor da fonte de outra. Tô dando só exemplos, tá, pessoal? Vocês já vão entender o que eu tô fazendo aqui. Vamos supor que cada uma tem uma formatação diferente. Cada uma tem uma formatação diferente. Aí aqui ao lado nós vamos criar uma outra coluna. Então, para essas filiais, quais são os produtos, né? Vamos pegar uma empresa qualquer, aí vamos ver uma empresa de móveis, tá? Móveis para escritório. Então vou colocar aqui, ó, produtos. Eu já formatei a primeira coluna, certo? A segunda coluna ela vai vir sem formato nenhum. Então vou colocar aqui produtos. Que produtos nós temos nessa empresa de móveis para escritórios? Então nós temos mesa para baias, né? Nós temos cadeiras de escritório. Nós podemos ter aqui divisórias. Essa empresa também tem o seu produto de divisória. Nós podemos colocar aqui mesa, diretoria. Podemos colocar aqui armário. Podemos colocar balcão. Podemos colocar bancada. Por exemplo. Então aqui em cada filial nós temos um produto diferente. Então em São Paulo é produzida as mesas para as baias. Em Rio de Janeiro nós temos aqui as cadeiras de escritório, Belo Horizonte e por aí vai. Cada filial um produto diferente. Então vamos supor que eu quero a mesma formatação do que está aqui nessa segunda coluna. Então eu não preciso vir aqui e um por um formatar células, escolher o preenchimento, aliás a borda, fazer tudo um por um de novo. É por isso que a ferramenta Pincel de formatação ela existe. O que ela vai fazer? Vamos fazer na prática aqui, ó. Você seleciona todo esse intervalo que você quer fazer uma cópia dessa formatação aqui nessa coluna aqui. Então você vai ver que é Pincel de formatação. Ele vai selecionar a parte que você já tinha selecionado previamente. Ele vai ficar com esse verde piscando aqui, andando, né? Aí você vai fazer o que? Você vai
colocar o destino, que é esse daqui, ó. E você clica e arrasta e você pode soltar. O que aconteceu? Ele trouxe a mesma formatação idêntica do que está aqui em todas essas células, nessas 8 células, e trouxe para as 8 células do lado, sem você precisar fazer nenhuma formatação manual. Então você pode formatar uma e depois você pode usar a ferramenta pincel para formatar o restante, sem precisar fazer nada manual, tudo automático. Por exemplo, se você quer continuar sua planilha aqui, ó, nas próximas colunas, você pode até fazer isso previamente. Você pode vir aqui, qualquer um dos dois, né? Porque agora os dois já estão com o formato que você quer, pincel, e você pode já colocar aqui ao lado, ó. E aí se eu digitar aqui, por exemplo, ó, ele já vai trazer idêntico ao que eu trouxe. Ou seja, aqui está em negrito, aqui com certeza vai estar em itálico, ó, tá vendo? Itálico, aqui vai estar sublinhado. E por aí vai. Cada um vai trazer uma cor e a formatação diferente de acordo com o pincel. Agora, uma coisa importante é o seguinte: se você pega aqui, ó, esse intervalo, você vê aqui, ó, pincel, e você por acaso coloca nessa segunda célula a partir daqui, você pode inclusive clicar só na primeira célula que ele já pega o restante. Ele vai entender exatamente onde você coloca a seleção para copiar. Ou seja, eu fiz essa seleção aqui, ó. Ele pega desde o título até essa última aqui. Se eu coloco aqui certinho, ó, na mesma linha, ele vai trazer idêntico. Agora, se eu pego isso e coloco numa linha que não está certinha aqui, ó, ele vai considerar a partir daqui, ó. Então ele considera o quê? Que a partir de onde eu começo é a que começa a formatação. Então ele não vai ficar certinho, ó, do jeito que está aqui, é tudo itálico, certo? Só que aqui não vai estar itálico. Está com título. É o formato do título. Certo? Então tem que tomar cuidado com isso só. Mas essa é uma ferramenta excelente que eu recomendo demais assim para você usar. Você não precisa fazer no intervalo tão extenso. Você pode usar somente um intervalo de uma célula, por exemplo. Por exemplo, você quer tudo de vermelho agora. Na verdade, não era isso, tal. Vamos alterar tudo. Então você seleciona o vermelho ou a célula que você quer e você, ó, vem e pega tudo. Ele já formata tudo. Beleza? É por isso que a ferramenta pincel de formatação serve para isso. Você seleciona o formato que você quer e ele já cola automaticamente do outro lado. Também existe a opção de você usar o F4, que é esse atalho do teclado F4. O que o F4 faz? O F4 ele pega a formatação, a última formatação que você fez em qualquer célula e ele copia. Então, por exemplo, vamos supor que essa célula aqui, o preenchimento dela é um amarelo. Exemplo. Se você vir aqui nessa célula e teclar F4, ele vai preencher de acordo com essa célula aqui, ó. E assim por diante, ó. Toda vez que você aperta F4, ele traz a última formatação. Agora, se vir aqui e você pintar isso aqui de preto, e você vir aqui da F4, vai ver aqui, ó, F4, ele traz a última formatação, certo? Essa tecla F4 também é útil em algum aspecto que pode ajudar de alguma forma, tá? E é isso, pessoal. Então essa é a parte de ferramenta de pincel de formatação. Espero que você tenha gostado e vamos continuar com o nosso curso. Grande abraço e até a próxima aula.